todos, meus amigos, Mojubá a todos, meus respeitos. É uma satisfação grande preparar esse vídeo aqui para vocês. Eu fiz um texto e vou lê-lo. Eu sou Ifábio Mifatumbi Marco Rodrigues, autor de vários livros, que eu vou postar aí também nesse vídeo. Tá? Hoje eu quero falar um pouco sobre a sabedoria iorubá. A sabedoria iorubá é essencialmente dar uma formação religiosa e cultural autêntica e de qualidade aos iaôs e investigadores da cultura religiosa iorubá, dando-lhe um conhecimento abrangente de todas as dimensões de sua personalidade espiritual e moral, a partir dos fundamentos de valores perenes de dita religião, abrindo-os para a vida a Olodumare, ao sentido de responsabilidade, liberdade, equilíbrio pessoal, solidariedade, justiça, respeito, para que desempenhamos um papel na sociedade em que promove o desenvolvimento espiritual total de cada um dos homens. O segundo objetivo é preparar os praticantes para propagar adequadamente a religião orixá no mundo de hoje, transferindo sua luz ao problema e à situação do nosso tempo. Esse fixa o seu sistema de ensino sobre os valores humanos, autêntico, realista e, ao mesmo tempo, adaptando-se às verdadeiras necessidades da educação religiosa iorubá. Os lábios da sabedoria só se abrirão para quem tiver os ouvidos altamente desenvolvidos e preparados, e só encontrarão lugares nos pensamentos dos homens e do coração puro e limpo. Todos os seres humanos são mestres do nosso silêncio e de nossos pensamentos, mas escravos de nossa palavra. A única coisa necessária para o mal não triunfar é que as pessoas boas não façam nada. Extensas culturas da África Ocidental, cujo o panteão pertence aos orixás, é difícil colocar palavras certas emoções que, na verdade, são os encontros de vários sentimentos, embora talvez seja de longo o tempo, que sintetiza de forma simples e precisa a experiência que percebi. Esse é o sentimento de quem tem um carinho realmente especial pela religião iorubá e vê crescer, se desenvolver e alargar os seus horizontes, e é também o sentido de que tem plena confiança que cada vez mais pessoas entusiastas se refugiem nela. Uma nova forma de ensinar e assimilar a cultura é a religião iorubá, a fim de buscar nela um carinho pessoal que os conduza ao pleno amadurecimento espiritual. O tema de conhecimento ancestral da cultura iorubá é o papel que desempenha, nos esforça para combater a degradação dessa religião. São uma característica marcante e significativa que atualmente haja atualmente. Acredito que esse trabalho é direcionado a um olhar atento e criativo para uma área de vida religiosa iorubá que não a abordaram até agora. Essa capacidade de dirigir a nossa atenção para questões sempre diferenciadas e diferentes, sem perder de vista as anteriores, e o que há de melhor no desconhecimento desse meu trabalho, dos meus livros e os cursos, cujo o princípio objetivo é o conhecimento cultural iorubá praticado na África Ocidental e no Brasil.
Pertencemos a uma religião milenar e é fundamental de todas as religiões o cultivo incessante do conhecimento. A expansão é contínua da nossa crença e o desejo de abranger mais e melhor as diferentes áreas do conhecimento, valores éticos dos seres humanos. Já alcançamos excelência em vários ramos desse conhecimento. Um servo não pode ficar satisfeito, e a vocação dos fiéis estreita o seu trabalho e a sua reflexão em suas comunidades. Certamente, essa preocupação não é fruto de um simples ânsia de renovação, mas também animada por um profundo conhecimento da importância social de nossa pesquisa e conhecimento. Queremos saber mais para melhorar, servir ao nosso fiel. A religião iorubá é principalmente num sistema de crença muito profundo, culturalmente falando, divino, e também de se destacar que o sacerdote e a sacerdotisa entram em ciência e arte, entre as disciplinas exatas e as humanitárias, entre o bom senso e o sentimento. Bem sabemos que, além das normas ou aspirações, toda religião deve o dom à sua existência no caráter, especificamente. E isso é insubstituível das pessoas que a compõem. A ideia para a religião desta obra nasceu de uma preocupação intelectual que está sempre presente nos fiéis da cultura iorubá. Portanto, devo meus parabéns e reconhecimento aos iniciados e pesquisadores que estiveram integrados nesse texto, desde o início, e as pessoas em geral que eu componho. Estou certo de que esse espírito religioso que presente e acompanha o nascimento continuará e fará dele, em pouco tempo, um ponto de referência incontornável para a disciplina espiritual de nossa religião no Brasil. O desafio de administrar a cultura iorubá é praticada na arte de forma sustentável, é complexa e há normas. Não é fácil encontrar um equilíbrio entre a cultura iorubá e o novo mundo. O bom senso nos diz que elas são incompatíveis, mas sabemos que na vida das pessoas e também nas religiões, às vezes é possível conciliá-las. Certamente, fico a pensar que, quando isso for alcançado, teremos a comunidade religiosa iorubá robusta e viva no mundo, sendo uma unidade para o bem comum. Tenho visto um grande processo dos últimos 20 anos e estou certo em estar otimista sobre a aceitação do conhecimento iorubá africano nas culturas do Novo Mundo. Acredito que o sucesso da gestão sustentável da cultura iorubá tem que ser baseado no apoio dos seguidores da cultura iorubá em todo o mundo. Essa possibilidade e o diálogo entre diferentes culturas tem permitido ao longo da história o povo e as civilizações expressar seu temperamento e sensibilidade em suas religiões. Os seguidores da cultura geralmente se concentram demais na economia e perdem a batalha espiritual. Isso deve mudar a fim de alcançar a excelência religiosa, a fim de obter puro crescimento espiritual. O objetivo das culturas religiosas estão mudando e veremos mais Ilê Orixá degradado no futuro. Então, acredito que é responsabilidade de todos os Iaú poder renovar e restaurar templos ou casas alteradas
apesar de haver pouca pesquisa e prática nesse campo. Estudo recente nos mostra que o sucesso em melhorar nossa cultura ou a religião é a parte de cada casa ou templo em ruína. É muito possível. O problema não é como os Yaôs vão ser, e sim o que vamos deixar para que eles sejam. A única coisa necessária para o mal não triunfar é que as pessoas boas não façam nada. Quando falamos sobre cultura iorubá, lembramos de regras e costumes milenares. E não podemos confiar em comentários enganosos de alguns meios de comunicação. Nem devemos nos deixar levar por suposições feitas por aqueles que, mesmo sem muitos anos de prática da cultura, descendentes de Iorubá, não tiveram a possibilidade de investigar as raízes da cultura, da qual são porta-voz. Esse tipo de pesquisa e suposições errônea é o que confunde quem não conhece a religião iorubá e também difunde doutrina muito distante da realidade dessa religião. Infelizmente, essas confusões se tornam uma espécie de verdade e isso ocorre porque uma porcentagem crescente de seguidores dentro das culturas religiosas agem dessa forma. Infelizmente, a função de ser cultura africana no período da colonização da escravatura fez com que a cultura iorubá chegasse ao continente cheio de mistura e sem o devido respeito. É o que, de certo, em algumas casas religiosas continua até hoje. Isso se deve a uma parte e a morte de grandes sacerdotes que, infelizmente, levaram ao mundo tudo o que houve aqui na Terra para o mundo espiritual. Uma quantidade considerável de conhecimento de cultura iorubá. Atualmente, nas culturas iorubá descendentes no Brasil, há muito ênfase em cerimônia e aspectos visuais, como colares, ornamento, roupas, etc. Pouca atenção tem sido dada à literatura, à filosofia religiosa, além de ser puro ritual. A regra no Brasil e em outros países que têm uma forma adotado essa religião, elas se tornaram litúrgica, muito elaborada e complexa, enquanto na África a religião iorubá é muito mais simples do que diz respeito às cerimônias. Devo ressaltar e enfatizar que o fato de que hoje o Yaô investiga a religião iorubá na África e se pratica uma cultura descendente iorubá, decididamente não deve ser tratado como uma ruína em nenhuma religião, nem aos princípios religiosos que, na minha prática, professada pela contrariedade em dúvida, reconhecendo que para muitos iniciado foi uma etapa necessária e formativa, certamente por muito tempo continuar a ser para outros, que fertilizam as sementes das bases ideológicas e espirituais elementares em muitos de nós para possibilitar hoje a recuperação para o que eu pessoalmente considero como uma prática religiosa mais profunda. Fica claro, portanto, que não estou fazendo uma crítica destrutiva ou questionando a essência básica dos valores espirituais e sagrados das funções iorubá religiosas no mundo, nem delegitimar suas ações. E esse respeito, em primeiro lugar, deve-se estabelecer que, pessoalmente, considero claramente cada uma dessas subsistemas de fé como estrutura religiosa verdadeiras e independente da crença ou filosofia.
regida por seus próprios conceitos e regras. Portanto, não questiono sua legitimidade, nem sua vida, uma vez que sinto um profundo respeito e carinho por muitos religiões, bem como por seus seguidores. Para mim, justifica-se a existência de uma comunidade e pesquisadores da religião iorubá, já que próprios recupera para essa religião aqueles papéis centrais do desenvolvimento social e cultural que lhe é próprio. E é verdade que, apesar da riqueza cultural que possui nossa religião no mundo inteiro, interessa em entregar o crescimento espiritual e a preservação do patrimônio cultural iorubá. Essa se aprofunda e se está expandindo, desculpe. Essa eficiência, em último análise, constitui uma série de obstáculos e qualquer tentativa de redimir nossa religião do charlatanismo e da ignorância religiosa. Infelizmente, esse descaso não é exclusivo dos sacerdotes que têm atribuições de difundir mal a nossa cultura, mas também se manifesta com maior peso da responsabilidade no comportamento de alguns sacerdotes. Tal compreensão que designa os componentes elementares da ilha Axé, que habitam, se expressam no descuido com muito da cultura iorubá, foi administrado no Brasil e no resto do mundo, bem como na África, bem como nas rejeição de nossas tradições em favor de pessoas que não as praticam, sempre responde adequadamente às necessidades do sacerdote iorubá. Pessoas que se dedicam principalmente a negociar impróprios, como utilizar a fé de outras pessoas, extorquindo, usando as pessoas em benefício próprio, mentir, enganar, etc. Radicalmente incapaz de perceber a religião iorubá. No entanto, é dever do sacerdote tentar encontrar o caminho que os conduz ao caminho do dissídio. E por que ocorrem esses fenômenos que eu pessoalmente lamento? Uma das raízes do problema está na própria formação do sacerdote. Por isso, considero possível e necessário reverter os preconceitos que empobrecem o seu papel, que predominam no nosso país, que se destinam principalmente a resolver aspirações do lucro, mais do que inclusão social. A vocação para o serviço sacerdotal é assim o desafio de instituir por esse e outros meios um ensino de cultura iorubá ao povo de Ilê Orixá, Ifá, que forma sacerdotes capazes de desenvolver plenamente as enormes tarefas que tem no seu cotidiano. Acredito consideravelmente que os iaôs que devem cristalizar esse desejo, guiado pela palavra e oportuna e sábia de seus mais velhos. Portanto, as pessoas que adotam o princípio da cultura religiosa iorubá possuem um privilégio extraordinário de iniciar e conhecer uma nova cultura, que torna um núcleo dedicado ao conhecimento, no qual reina a tolerância e a busca incessada por resposta. Mas não é esquecer que, além de resgatar e saber o sagrado dos iorubás, o interessante farão parte de uma religião de tradição fecunda que se torna seu caminho formativo sacerdotal. Para desenvolver o seu conhecimento, percorrer os caminhos do conhecimento em busca da verdade. Essa tarefa será
cumprida fiel em suas justas aspirações individuais, mas também carrega consigo um compromisso com o outro e com o orixá. Na experiência que os fiéis vão viver, este jogo, não só o seu destino, mas também o da religião dos orixás. Que eu tenho plena esperança de estar orgulhoso das suas contribuições filosóficas com o sacerdotal ou sacerdotisa. E como povo, tenho certeza que a permanência nas minhas obras, que serão outras também, que é a síntese de várias joias literárias escritas por babalaôs e sacerdotes ou sacerdotisa, conceituados. Será transcendente em transmissão de conhecimento antiquarianos para tornar uma cultura e um cultivo constante de valores éticos, entre outros quais honestamente entregado, incluído-se a humanidade e o humanismo, e a identificação com os graves problemas vividos atualmente pelos Iaú nas culturas iorubá. Chama esse compromisso com todos os elementos que constituem a formação integral, uma forma que, antes de se traduzir, oferecer um conjunto de sabedoria estabelecida, o aspiro e a preparação fiel para enfrentar com êxito a tarefa inesgotável de compreensão e transformação. A realidade inesperada para o melhor e, finalmente, a relação das relações iorubás. As religiões iorubá com o mundo, os brasileiros com os cubanos, lideram e desenvolvem a difusão dos orixás é conhecida como candomblé, e em Cuba, santeria, pela qual considero que devemos gratidão e o reconhecimento através dele, que a luz de Olodumare entrou em nossa vida. Atualmente, em outros países da América Latina, como Venezuela, Porto Rico, Colômbia, Uruguai, Argentina, Equador, Estados Unidos, Espanha, etc. Existe um projeto formidável para o crescimento religioso iorubá, e por isso acredito firmemente que esses países-chave devem mostrar ao mundo uma gestão de sucesso, pois essa nação é fundamental para quem deseja formar sacerdote e sacerdotisa rentável. Portanto, um vínculo firme e duradouro é com você. Esperar que este dia nasça através dessa leitura. Espero infalivelmente que esse projeto seja para os adoradores de orixá e muito mais do que um trabalho onde eles terão que receber conselhos e talvez delinear seus primeiros projetos como religiosos ou pesquisadores. Anseio por me tornar e a atmosfera na qual os devotos se inclinam para a verdade e o bom caráter. Tenho certeza que ao praticar a cultura religiosa iorubá nos aguardarão desafios complexos que às vezes enfrentam sem tutela, mas também momentos bonitos e inesquecíveis. Sinto membro de um mesmo comunidade. Os interessados começarão a percorrer junto com o caminho que constitui uma aventura do intelecto e também da irmandade. Não consigo encontrar uma maneira melhor de iniciar esse propósito religioso iorubá do que expressa as mais respeitosas boas-vindas e esse talvez para muitos belos projetos por parte de um servidor.
Portanto, eu, Awó Ifá Tumbi, convido a todos a vir a fazer o curso Ifá para Todos. O curso vai ser desenvolvido no Merim de Logum, Obi, Orobô e Coco. No Orobô temos 4 jogos, de Amin e para Orixá. No Merim de Logum tem também de 4 búzios, e com várias caídas, posições e tudo. De Obi são 6 Obis, e de Coco são 4 jogos. É de suma importância. Isso não é para fazer uma autoafirmação que o meu projeto é exclusivo ou definitivo na vida de ninguém, muito pelo contrário. É para abrir mais o campo de visão e que vocês encontrem o caminho da verdade de cada um. Então, por fim, vou deixar umas palavras aqui. Que eu desejo que um caçador alimente sua cabeça com sabedoria. Que o Espírito do céu desça e faça dessa cerimônia um sucesso. Aboru, Aboê, Aboxixé, Aboa Toa, Sulê e Orelfum a todos. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. O contato vai estar aí no vídeo. Tá? Muito obrigado a todos.